Contratação anunciada no ataque do Ceará, as posições que o Vozão ainda quer reforçar nesta janela e também a busca por regularizar a tempo da estreia na segunda-feira contra o Atlético. Esses e muitos outros assuntos no vídeo de hoje do Jogada do Vozão. Eu sou Daniel Farias, seja muito bem-vindo, torcedor alvinegro, a mais esse vídeo. Todos os dias tem vídeo do Jogada do Vozão aqui no canal do YouTube do Jogada. Então, se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição para você ser sempre avisado, notificado quando tiver vídeo novo do Jogada do Vozão. E se você puder também, dá um like aqui no nosso vídeo, porque isso ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Quero agradecer demais a todos aqueles que mandaram mensagem no vídeo de ontem. No final do vídeo eu vou citar aqui o nome de vocês e também o bairro, a cidade, o país onde vocês estão. Então, se você está assistindo esse vídeo, já comenta aqui embaixo de onde que você está assistindo o Jogada do Vozão, de onde vem a sua torcida pelo Alvinegro, que no finalzinho de todos os vídeos eu vou reservar ali alguns segundos para falar com vocês. Mas vamos lá aos nossos assuntos do dia, começando com reforço anunciado em Porangabuçu, porque o centroavante Renzo Lopes, enfim, foi anunciado como novo centroavante do Ceará. Ontem à tarde o Ceará oficializou essa chegada. O atacante uruguaio que atua como centroavante estava ali no Vitória e agora defende as cores alvinegras e vai ser uma peça importante, espero eu, e acredito que você também, torcedor, nesse processo de retomada do Ceará na temporada. O Renzo ele chega numa posição que ainda não se resolveu nesse ano, a verdade é essa, porque nem Luca nem o Wendel Silva conseguiram se firmar como titulares incontestáveis do Ceará nessa posição de camisa 9 até o momento, ao ponto de que até o Gabriel Amaral, das categorias de base, recebeu oportunidades, foi titular no jogo contra o Criciúma, entrou contra o Avaí, enfim. Esses três centroavantes, infelizmente, ainda não conseguiram se firmar, então o Renzo Lopes chega com a expectativa de ser um jogador que vai agregar nesse sentido. Características do Renzo Lopes: é um jogador de alta estatura, então o ponto forte dele é a bola aérea. É um jogador ali que não tem muito aquela característica de sair para o jogo, de vir buscar a bola, ele fica mais dentro da grande área esperando as jogadas para fazer o gol. A gente torce para que isso aconteça, para que o esquema construído pelo técnico Daniel Paulista possa funcionar também para munir o Renzo Lopes, se ele for titular, ou outro centroavante, caso seja a escolha do novo técnico do Ceará. Renzo Lopes já está aqui na capital cearense, já se apresentou em Porangabuçu, já passou por exames, avaliações e já está inclusive treinando com o restante do elenco. Essa semana a gente já trouxe aqui os bastidores, né? É uma semana cheia de preparação, o Ceará está treinando todos os dias e o Renzo está participando normalmente desse processo de preparação. Agora, ele ainda não está regularizado. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, que são 2 horas da tarde, o nome dele ainda não havia saído no bid da CBF. Então, por enquanto, ele ainda não pode fazer a sua estreia. Eu conversei com algumas pessoas para tentar entender o cenário, se há a expectativa dele ser regularizado até amanhã, porque o jogo é na segunda-feira contra o Atlético. O Renzo ainda não foi regularizado porque ainda falta a rescisão dele com o Vitória. E o Ceará está tentando, nesse momento, desatar essa situação junto com o Vitória para que essa rescisão dele seja registrada o mais rápido possível com a equipe baiana e assim ele fique livre para ser registrado, regularizado aqui no Ceará. O Ceará está correndo contra o tempo para poder fazer isso antes do jogo de segunda-feira. É a mesma situação também do Lucas Mugni, que é o outro jogador que já está aqui, já foi anunciado, mas que ainda não regularizado. O outro é o Brian Borges, esse já fez inclusive a sua estreia. Quero saber o que é que você, torcedor alvinegro, achou da chegada do Renzo Lopes. Você acha que ele é um jogador que vai agregar ao Ceará? Você acha que ele tem as características que o Ceará precisa? E na sua opinião, sendo ele regularizado a tempo, você já escalaria o Renzo Lopes como titular no jogo de segunda-feira contra o Atlético? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quero falar também com vocês, nesse mesmo sentido, sobre as peças que o Ceará tem no seu setor ofensivo. Falei rapidamente sobre isso lá no nosso Instagram. Se você ainda não segue, vai lá no @ODanielFariasB e no @JogadaSVM. Todos os dias tem pelo menos 2 vídeos sobre o Ceará com informações,
debates, enfim, você pode ficar à vontade, tá super convidado para nos acompanhar também lá no Instagram. E hoje de manhã eu postei um vídeo falando sobre as peças do setor ofensivo do Ceará. Deixa eu ler aqui rapidamente para você essas peças. Os meia atacantes, Alano, Melk, Matheus Araújo e Vina, e tá chegando o Lucas Mugni. São 5 meias nesse momento. Os pontas, Enzo, Júlio e Mateuzinho, e tá chegando o Rian Santana, que vem assim que terminar a participação com o CSA na Série D. E os centroavantes tem Luca, Wendel Silva, Amaral e agora o Renzo Lopes. Então, essas são as peças do sistema ofensivo do Ceará, e diante dessas possibilidades eu quero saber de você também outra coisa. Qual seria o seu sistema ofensivo titular? Meia, ponta e centroavante. Pode escolher diferentes formatos. 2 meias e 2 atacantes, 1 meia e 3 atacantes, 3 meias e 1 atacante, fique à vontade. Mas eu quero saber qual seria o seu sistema ofensivo ideal, com meias, pontas e centroavantes. Comenta aqui embaixo, de acordo com essas possibilidades que eu acabei de citar. Quero falar também com vocês sobre reforços que o Ceará ainda pode trazer. Quais seriam as posições que o Ceará ainda quer reforços? Porque, lembrando, já estão acertados o Brian Borges, lateral direito, o Sávio, lateral esquerdo, o meio atacante Lucas Mugni, o ponta Rian Santana e o centroavante Renzo Lopes. O Ceará tem negociações em andamento com o Pavani, que é volante, e também com o Gabriel Vasconcelos, que é goleiro. Mas o Ceará ainda quer um zagueiro, outro volante, além do Pavani, e outro ponta, além do Rian Santana. São as contratações que o Ceará dá prioridade neste momento. Inclusive, falando sobre zagueiro, quero trazer aqui rapidamente uma informação também, porque ontem um dos zagueiros do Ceará sofreu uma lesão preocupante. Esse zagueiro é o Pedro Gilmar. Você vai falar assim, foi no treinamento? Não, foi em jogo. Ontem o Pedro Gilmar foi escalado como titular para um jogo do Campeonato Cearense Sub-20. Não era qualquer jogo, era um clássico rei, Ceará e Fortaleza, 5ª rodada do Cearense Sub-20. Ainda no primeiro tempo, aos 21 minutos, eu estava assistindo esse jogo. O Pedro Gilmar acabou se envolvendo em um lance com o atleta do time adversário, ficou caído no gramado, sentindo muitas dores, aparentemente chorando, levando a mão ao rosto. Ele recebeu atendimento ainda no gramado e saiu de maca, foi substituído. A cena foi bem preocupante pela forma como estava o Pedro Gilmar no gramado do Presidente Vargas. O Ceará publicou uma nota, ainda durante a partida, afirmando que o Pedro Gilmar havia, diante de uma avaliação inicial feita ainda ali no estádio, sofrido uma entorse no joelho direito, mas que hoje, quinta-feira, ele passaria por exames de imagem para detectar a gravidade dessa lesão. A gente torce para que não seja nada muito sério, mas repito, pela cena pareceu ser algo preocupante pela forma como ficou o Pedro Gilmar dentro de campo. Então, possivelmente é um jogador que vai ser uma baixa nos próximos jogos do time profissional do Ceará na Série B, porque ele estava sempre sendo relacionado. Ficou de fora dos últimos jogos por conta de um problema no ombro, mas já estava recuperado desse problema, tá certo? E aí, a gente vai concluir aqui o nosso vídeo falando da galera que mandou mensagem. Eu agradeço demais a você. No vídeo de ontem eu pedi a sua participação. Então eu quero mandar um abraço para o Flávio Alves, para a Luísa Pereira, para o Augusto José. O Augusto falou Alvinegro de Brasília. Olha que legal. Um abraço lá pro Augusto José, que mora lá em Brasília, mas segue carregando no peito o amor pelo Vozão. Tem também aqui o RM Ceará, não sei qual é o nome, mas eu queria agradecer pela mensagem dele, porque ele disse, ótimo canal, direto ao que interessa, sem conversa besta. Eu fico muito feliz desse feedback, agradeço demais a você. Tem também o Pedro Neto, tem o Daniel Freire, de Paula Martins, tem o João Batista, que falou assim, eu moro no Gereissati 2, perto de Pacatuba. Então um abraço pro João Batista e para todo mundo lá do Gereissati 2, ali perto de Pacatuba. Ele tá falando que tem 69 anos, um abraço para ele. Tem também o Raimundo Veríssimo, lá de Cascavel, olha só, nosso litoral belíssimo em Cascavel, um abraço para ele. Tem também o Francisco Nobre, tem o Vanaldo Vieira, tem também o Ricardo Bezerra e o Epaminondas Caetano. São os ouvintes que mandaram. Tem mais um, já estava esquecendo aqui, do Adriano Oliveira,
do bairro Bom Jardim, aqui na capital cearense. Então, um abraço para todos vocês. E repito, o convite, o pedido. Se você está assistindo o Jogada do Vozão, comenta aqui embaixo a sua mensagem sobre o Vozão e de onde que você está assistindo ao nosso podcast. Um abraço, torcedor, e até o próximo vídeo.